Fala, rapaziada! Hoje, sem alegria, sem qualquer tipo de festividade, tendo em vista que estamos de luto. E que se estamos de luto, não poderia ser esse vídeo com o nosso querido Nerdolinha, que é a representação da alegria. Ele não merece isso. Então, esperamos um momento para encaixar. E por que a gente esperou esse momento para encaixar o vídeo? Porque a emissora que veicula o vídeo oficialmente, os jogos oficialmente, ela citou uma possibilidade do Mano ter falado que uma discussão, uma reação a uma zoação de um torcedor atleticano, ele falou que cairíamos juntos, né, abraçados. O que me estranha é que somente funcionários da emissora e do grupo confirmam isso. Eu esperei o vídeo por causa disso. Eu esperei os jornalistas tricolores confirmarem isso, porque obviamente haveriam muitos sedentos para confirmar isso, porque não gostam do Mano. Então, e ninguém conseguiu confirmar isso. O que me espanta, porque nós sabemos que essa emissora está sempre de mão dadas com o Império do Mal Carioca e o Império do Mal Paulista. E nós disputamos o descenso com o Império do Mal Paulista. Então, como ninguém confirmou, eu não vou comentar muito sobre isso, porque não faz sentido. Feito esse devido esclarecimento com relação ao delay do vídeo, a gente vai falar um pouquinho do que foi o jogo, das razões pelas quais culminou no que foi esse jogo e a projeção terrível, ou não terrível, não tão terrível, para daqui para frente. É difícil olhar para a câmera, cara, porque, assim, vergonha. Quem tem vergonha na cara, sente vergonha. E a gente aqui não é oportunista. A gente aqui, eu estou precisando subir, então eu poderia ter feito vídeos aqui, fazendo várias, inclusive essa situação do técnico, fazendo várias, dando rage e fazendo várias gracinhas aqui para tentar mendigar inscritos e likes, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro através do Fluminense. Nosso objetivo é festejar o Fluminense. E festejar o Fluminense, ou sofrer com o Fluminense, ninguém tem orgulho de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Uma pessoa sã, ela se sente um pouco constrangida de sofrer. Então ela pega e sofre internamente e nas coisas dela. Ela não faz vídeo para fazer graça sobre esse sofrimento. Vamos lá. Eu vi o Nerdolinha chorando. Então não dá pra gente brincar com isso. Bem, feito essas devidas coisas, análise, todos esses esclarecimentos iniciais, a gente falar do jogo é muito difícil. Por quê? Porque não tem o que falar sobre o jogo. O que eu vou falar sobre o jogo? Eu queria falar uma análise sobre o jogo, mas eu vou fazer uma análise simples sobre o jogo, tática. O Fluminense era mais ou menos como uma escola de samba dá errado, que fica aquele buraco no decorrer dela. Pois é, o Fluminense tem o bando que fica, não, fica aqui pra gente não tomar um gol, pelo amor de Deus, e tem um bando, vamos fazer um gol, pelo amor de Deus. Assim, é isso. E é esse o resumo do jogo. Uma zona, desorganização. E aí você vê, além de desorganização e zona, você vê um comportamento muito, 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 muito duvidoso de alguns jogadores. E você vê o quão triste tem sido o 2024 do Fluminense. E essa tristeza, ela passa pelo primeiro ponto que eu gostaria de comentar aqui, sobre o porquê o Fluminense se encontrar nessa situação. Nós temos um presidente que ele é ótimo para dar entrevistas e aparecer quando
quando a gente está bem, e ele é ótimo de sumir quando o time não está. Nós temos um diretor de futebol, Paulo Gione, que você nunca ouviu uma palavra do cara. Nunca. A não ser entrevistas chapa branca com canais que tem parceria, né? Então, isso tudo se reflete no jogador. O jogador sai de um jogo como esse e ele não vai falar para a torcida que tá aborrecido, que ele vai fazer... Não, ele simplesmente some. Ele simplesmente sai. Sai e não quer dar entrevista. Ele não quer dar entrevista. Nós temos jogadores com 40 anos de idade que não colocaram o rosto para falar assim: nós fizemos uma partida ruim, vamos trabalhar para melhorar. Qualquer coisa. A sensação é essa, de abandono. É essa a sensação que o torcedor tem. E isso é por quê? Porque o presidente age assim. Aí o que ele fez? Vai dar entrevistinha aí à tarde falando as abobrinhas de sempre. O time oscilou, aquelas coisas todas. Várias respostas blasé. E se tiver alguma coisa interessante, a gente vai fazer até inclusive um vídeo react de alguns pontos que, se eu achar que tem algo interessante. Então a gente passa por um momento que é reflexo do comportamento da instituição. A instituição, na representação do seu presidente, tem um comportamento de fuga. Ela se afugenta quando a crise chega. E ela faz, além dela fugir e não dar retorno sobre o que está acontecendo, ela ainda tem um comportamento de bancar os erros. E é exatamente isso que os jogadores do Fluminense fazem. Ou seja, é um reflexo. Então, a instituição, ela não fala. Quando ela fala, ela banca o erro. Você não vê ninguém pedir desculpa pra gente. Desculpa por essas partidas deploráveis. Deploráveis. A maior vergonha que nós vimos contra o Atlético Mineiro na Libertadores, da nossa história. O jogo mais nojento. E aí, as pessoas querem culpar uma pessoa. É o Martinelli? É o Mano? Não. É todo o contexto. O Fluminense está com uma embarcação à deriva. E, quando ganhou, é o melhor presidente da história. Então, quando está ruim, é o presidente. É o mesmo presidente. Ele é responsável por isso, por suas decisões. Fica difícil a gente falar sem que a gente fale do Mano Menezes. Na data FIFA, eu fiz um vídeo falando, porque na data FIFA a gente tinha 4 vitórias, ótimas jogos, até derrota e tal, mas a gente tinha ótimos jogos. E o time demonstrou que ia. Por quê? É o mesmo time que está aí agora. Então, quando eu fiz a análise sobre o que o Mano ia fazer e que a gente tinha de perspectiva na data FIFA, perfeito. Era isso. E a análise fazia sentido. Por quê? Porque o pré-data FIFA, os 5, 8 jogos antes, deu sinais claros de que a coisa ia funcionar. E aí vem a data FIFA. Data FIFA e vem o showzinho do Arias e seu empresário. Quando o empresário do Arias dá o seu showzinho, eu entendi que era só... Porque como coincidiu do Arias e ele dar o chilique, eu achei que ele era o cara responsável pelo chilique. Ele estava dando chiliquinho, né? Tava tentando ganhar um dinheiro nas costas do cara. E aí volta o Arias. E ele dá o chilique junto com o empresário. E, coincidência ou não, o Arias inexiste pós-data FIFA. Nessa data FIFA, tivemos também o nome do Marcelo no estádio, lá no Vale das Laranjeiras, que agora é Marcelo Vieira, que é em Xerém. Ou seja, nós estamos dando sinais claros de que o clube é menos relevante do que os jogadores. Um jogador em atividade, que está sendo contestado, que está sendo confrontado pelo técnico que chegou, falando que ele não vai jogar, esse jogador, a diretoria homenageou e colocou num pedestal. E aí qual é a situação? Logo após isso tudo,
O Mano simplesmente não falou mais do Marcelo não jogar, e a gente conversou. Ou seja, está claro que o Marcelo tem o respaldo da diretoria e a diretoria deu o sinal de que, ele é meu cara. Como? Por que não esperou para fazer essa homenagem quando terminasse a temporada? Por quê? Porque tinha que dar uma resposta, tinha que dar uma sinalização do que estava acontecendo, que era o quê? O Mano estava começando a confrontar o Marcelo, e a diretoria não gostou. Porque esse é o perfil dessa diretoria. Ela é parceirinha de jogador. Nosso querido Mário Bittencourt é amiguinho de jogador. E isso tudo culmina em muitas coisas. Quando você vai para um jogo desse, que você precisa jogar, qual é o sinal que você deu? Qual é o sinal que o Mário Bittencourt deu? Segura a onda aí, treinador. Não é bem assim, não. Acabou, pô. Um bando de jogador cascudo, um elenco que tem conhecimento do futebol em si, teve a sinalização da diretoria que é ele que manda, pô. Quando houve um confronto, a resposta foi essa. Então a gente tem uma diretoria omissa e arrogante. Por quê? Porque ela foge. Por que ela é arrogante? Porque o omissa é consequência da arrogância. Por quê? Porque ela não quer ser contestada, ela não quer ser confrontada. Então ela não fala, só fala num cenário em que fique controlado para que eles possam controlar o que vai ser falado. Então marca uma entrevistinha coletiva e pá, não sei o quê. É isso. E aí a gente está num cenário tenebroso. Tivemos 2 rodadas boas, essa e a passada, e a gente não saiu da lama. E aí, outros sinais claros. O Thiago Silva parou de dar a braçadeira para o Felipe Melo. Tá dando sinais claros que tá tendo confusão. Por quê? Porque a diretoria demonstra ter prediletos. O treinador perde força e não consegue controlar os egos. Por quê? Porque não tem como controlar um ego numa diretoria que bota um jogador num pedestal que está jogando. Essa é a mesma diretoria que, quando o time estava perdido, completamente sem rumo, renovou o contrato do treinador anterior. E nós perdemos 5 rodadas. Então, todo o cenário está montado para um time que vai cair. Esse é o cenário. Pode não cair pela incompetência dos outros, mas pela competência do clube Fluminense, não vai acontecer. Não vai. Por quê? Porque o clube Fluminense não está focado em mim, em você, torcedor. O clube Fluminense está focado em ter razão. Todos ali querem provar um ponto. Todos ali querem mostrar, treinador, jogador e diretoria / clube, tá? Vamos usar o clube como para falar de todo o cenário, né? Então, os 3 pontas, o tripé de sustentação, time, treinador e diretoria / clube, todos eles querem provar que eles estão certos. Ninguém quer ganhar. Ninguém quer ganhar 3 pontos. E quando o Mano vai para a entrevista e faz essas entrevistas calmo, é desesperador. Por quê? Porque alguém tinha que estar igual a gente, brabo, aborrecido. Mas ninguém tá. E por que ninguém tá? Porque tá todo mundo com salário em dia. Tá todo mundo com salário. Eles só vão reclamar se atrasar salário. Se não atrasar salário, acabou, pô, ninguém vai reclamar. Quem é que vai reclamar que tá ganhando 700 mil e tá fazendo um trabalho horrível? E não acontece nada. E aí vem o último pedaço da crítica, que é a crítica à torcida. A gente viu a torcida do Vasco ir à casa de jogadores. A gente viu a torcida do Corinthians ameaçar e fazer o que
que for. Óbvio que a gente não está pedindo para ninguém ameaçar, agredir ninguém. O que eu estou falando é, a torcida, ela demonstra estar viva e não morta como a nossa está. E essa demonstração dá um sinal claro, ainda que de forma errônea, mas ela dá um sinal claro que a torcida não quer que isso aconteça. E quando essa torcida, como a nossa, ela vai deixando passar, adiando, o que vai acontecer, gente? O jogador não tem vínculo nenhum. A gente tá cheio de jogador importado, cheio de jogador paulista, jogador baiano, mineiro. Então a gente não tem 75 milhões de jogadores que têm algum vínculo com o clube. Então eles não se importam. Qual é o único jeito? Você tem que afetá-lo de alguma forma. Vai lá. Eu não vejo a torcida nas redes sociais cobrar o clube, cobrar o jogador. Não acontece nada. Você vê coisas pontuais, você não vê uma massa. A torcida em si empenhada nisso. O que a torcida está fazendo? Cancelando o sócio-torcedor. A torcida não quer mais ver jogo, aí abandona o jogo com 30 minutos, com 25 minutos. E eu entendo, pô, o cara tá de saco cheio, o cara quer se divertir e a situação é terrível. O futebol é deplorável. Mas é isso. Se você insistir e ficar com raiva, você vai reagir. E aí é onde é o ponto que eu acho que a torcida do Fluminense tem a sua parcela de culpa. Por quê? Porque ela não quer sofrer, ela abandona. Vai estar lá, vai ter um público mediano lá contra o Cruzeiro e é isso. Então, queridos, diante de todos esses cenários, o Fluminense está pronto para cair. Está pronto para cair. Como o ano passado estava pronto para vencer, o Fluminense está pronto para cair. E vamos aguardar essa coletiva do Mário Bittencourt aí, para a gente tirar algumas coisas, ver se a gente tira algumas situações em que explique o que está acontecendo e situações em que a gente consiga ver, tenha uma expectativa para os próximos dias e semanas. Senão, o Fluminense está pronto para cair. O Fluminense vai cair. E o Fluminense merece cair. Um time que perde 2 vezes o Atlético Goianiense no campeonato merece o quê, gente? Os caras têm 5 vitórias, 2 em cima da gente. Então, assim, é isso. Essa vergonha, essa situação ruim e tudo que eu tinha programado para falar no pós-jogo, até que se fosse ruim no jogo, perdemos, beleza, mas nós demonstramos aqui raça, vontade, beleza, mas é isso que está na thumb. Os jogadores precisam de sangue. Eles estão mortos, eles morreram. Os jogadores do Fluminense estão mortos, eles não existem. Vamos doar sangue para eles, tal qual em 2009. É isso que está faltando. Esse deboche, esse escárnio, esse ataque à visão, ao sentimento do jogador. Porque isso aqui, só essa imagem que está na thumb, doe sangue aos jogadores. Só esse tipo ácido, esse tipo ácido de crítica, que vai fazer com que esses jogadores deem o clique. Porque se ficar deixando passar, eles vão só receber o salário deles e esperar dezembro para ir embora. É só isso. Então, queridos, torcida, acorde. Acorde. Não é agredir, não é atacar a família, não é nada. Uma faixa, uma simples faixa, doe sangue aos jogadores, time sem vergonha. É humilhá-los. Esses jogadores merecem ser humilhados. Esses jogadores merecem ser colocados num devido lugar deles. Eles jogam um futebol medíocre e eles têm que ser tratados como jogadores medíocres. A gente não pode tratar com pompa jogadores que jogam futebol medíocre. Tá bom? Bom, gente, vídeo muito grande já. Eu queria falar mais algumas coisas, mas eu vou deixar falar menos disso, que não é o objetivo desse canal. A gente não quer fazer análise, a gente não quer ter uma coisa muito pesada, mas hoje precisava disso. Na verdade, nesse pós-jogo, precisava de um pouco desse sangue nos olhos. Eu queria agradecer a vocês, curtam, comentem, compartilhem. Desculpem esse vídeo pesado, mas a situação é pesada, então é proporcional. Grande abraço a vocês,
Beijo do Fofus. Fiquem com Deus.